Seja muito bem-vindo à 11ª semana do Desafio da Lei da Atração, baseado na canalização de Abraham por Esther e Jerry Hicks. Chegamos a mais uma semana desse desafio. Meu nome é Priscila Yackman. Já se inscreve no canal, deixa as notificações e me conta, tá chegando por aqui agora? Então seja muito bem-vinda por aqui. Esse desafio está delicioso e eu quero compartilhar muito com você. Lembrando que este desafio faz parte de um conteúdo pago que está dentro da plataforma da Hotmart, onde, além dos vídeos semanais, você conta com exercícios para que você possa potencializar os seus resultados. Então, aqui na descrição do vídeo, você pode adquirir ao desafio completo. E eu vou deixar aqui em cima para você a playlist completa com todos os vídeos anteriores desse desafio. Então, bora para o nosso desafio de hoje? Vamos lá. Capítulo 11. Você pode controlar seus valores de referência emocionais. A maioria das pessoas não crê que tem controle sobre as suas crenças. Elas observam o que acontece ao seu redor e refletem sobre sua experiência, mas acham que não são capazes de controlar a crença que está sendo criada dentro delas. Passam a vida classificando os eventos em bons ou maus, desejados ou indesejados, certos ou errados, mas raramente conseguem controlar os sentimentos e pensamentos que a experiência provoca nelas. Qual das verdades é a verdade verdadeira? Quando você concentra atenção suficiente em qualquer coisa, a essência dessa coisa pode se tornar uma manifestação física. Ao observarem essa manifestação física, as outras pessoas ajudarão a expandi-la. Passado certo tempo, essa manifestação, desejada ou não, é chamada de verdade. Queremos lembrar que você tem escolhas absolutas sobre as verdades que cria em sua própria experiência. Quando entender que o único motivo de alguém experimentar algo é a atenção que dispensa ao assunto, será fácil perceber que a verdade só existe porque alguém deu atenção a ela. Existem muitas coisas maravilhosas que você está transformando nas suas verdades, mas existem muitas coisas não tão maravilhosas que você também está transformando nas suas verdades. Criação intencional significa escolher deliberadamente as experiências que você deseja transformar em verdades. Seu ponto de atração está sendo afetado. Como dissemos, quando seus pensamentos ainda não estão bastante concentrados, as primeiras vibrações são pequenas e não têm muito poder de atração. Por isso, nesse estágio inicial, é improvável que se transformem em manifestações concretas. Mas não se esqueça, mesmo que você não se dê conta, a atração de outros pensamentos sintonizados vibratilmente com os primeiros está ocorrendo. Em outras palavras, o pensamento vai se tornando mais forte, seu poder de atração vai ficando maior e outras vibrações de pensamentos semelhantes vão se unindo a ele. À medida que o pensamento ganha força, você começa a descobrir, se estiver atento, se essa vibração pensamento crescente está sintonizada com a energia da sua fonte. Se ela estiver sintonizada com quem você é, suas emoções positivas serão indicadores confiáveis.
Se não estiver, suas emoções negativas também o indicarão. Por exemplo, quando você era criança, sua avó pode ter lhe dito: Você é uma criança maravilhosa, eu o amo muito. Você terá uma vida feliz e gratificante. Você é cheio de talentos e o mundo se beneficiará com a sua presença. Essas palavras fizeram você se sentir bem, porque combinaram vibratilmente com o que estava no seu íntimo. Mas quando alguém lhe diz: Você é desagradável, deveria ter vergonha de si mesmo, você me irrita, você é inconveniente. Essas palavras o fazem sentir-se terrivelmente mal, porque a atenção que dispensou a elas fez com que você se tornasse vibratilmente diferente de quem realmente é e do que realmente sabe. Mais uma vez, preste atenção em suas emoções, pois são elas que lhe dizem se você está permitindo a conexão com a fonte ou resistindo a ela. Então vamos lá. Esse ser não físico que os Abraham trazem é a nossa essência, é a nossa alma, é a centelha divina, a fonte criadora, Deus dentro de nós. Então, esta parte não física, que é a vida, que todos temos igual, que foi dada igual para todos, essa parte não física, ela é abundância, ela é plenitude, ela é amor, ela é compaixão, ela é generosidade, ela é tudo que há de melhor, ela é paz, tá? Então, quando a gente fala assim, Deus criou todos da mesma maneira, pense nesse ser não físico, pense nessa centelha divina que é o que te dá ânimo, que é é o que te nutre a vida, o que faz você respirar, tá bom? Não estamos falando do corpo físico externo, mas sim dessa parte não física. Essa parte não física é conectada com a fonte, que é Deus, que é amor, que é tudo isso. Quando você ouve alguém falar que você é maravilhosa, cara, você é maravilhosa porque você é uma parte de Deus, você é uma extensão da fonte. Então você se sente alegre, você se sente feliz, você se sente amada, porque está em total alinhamento com a fonte. Então, quando alguém traz esses elogios para você, você se sente bem. Por quê? Porque isso está em alinhamento com o que você é não físico, tá? E aí, quando alguém fala, você é desagradável, você me irrita, o que acontece? Quem está irritando o outro, ou o outro está se permitindo irritar, é a parte física, não é a fonte. E aí, quando tem essa discrepância, porque pela fonte você não irrita ninguém, porque você é amor. Então você se sente mal por receber essa informação, porque ela é uma mentira. E aí, essa mentira, porque de acordo com o ser não físico, você é incrível, fica discrepante essa informação e gera essa resistência, gera esse atrito que gera todo o desconforto em você. Tá? Então, quando a gente tem pensamentos de amor, quando a gente tem pensamentos de benevolência, quando a gente tem pensamentos de compaixão, de ajudar as pessoas, a gente está expressando a Deus. Então, eu estou em completo alinhamento com a fonte. Quando eu estou julgando, criticando, fazendo uma maldade, querendo ser melhor do que o outro, competindo com o outro, eu não estou deixando Deus se expressar. E aí eu vou me sentir mal. Por quê? Porque eu sou uma extensão de Deus, fui criada para isso. Só que quando eu olho para a pequenez do físico, porque eu não tenho um autodomínio sobre a minha função de criar a Deus através de mim, é lógico que eu me sinto mal. Minha vida tá uma bagunça.
Eu não aprendi a dominar esse negócio ainda. Eu não entendi como esse Paranauê funciona. Então eu vou estar me sentindo mal. Por quê? Porque eu não tenho um controle sobre a minha vida. Porque eu me sinto vítima, porque eu me sinto uma coitada, porque eu sinto que eu não dou conta, porque eu sinto que a vida tá contra mim. E na realidade é como eu me sinto, porque eu tô nesse desalinhamento, porque eu me esqueço que a fonte é amor, é plenitude, é abundância, é paz. Se ela é tudo isso, eu preciso me alinhar para que eu possa ser uma expressão. Sabe a impressora, quando você faz um texto que você escreveu no computador, você imprimiu, vai sair na impressora, não vai sair diferente o texto. E o que acontece? A gente está olhando para a impressão, que tem ali os erros, e querendo corrigir no papel. Sendo que eu preciso corrigir na fonte, eu preciso entrar no computador, abrir o arquivo e corrigir ali. Porque aí vai sair uma impressão, que é essa expressão do que eu escrevi, que é a expressão de Deus. Então, cada vez mais que eu vou me alinhando aos valores e aos princípios da criação maior, da expressão da beleza de Deus, amor, compaixão, honestidade, integridade, benevolência, paz, plenitude, contentamento, alegria. Cada vez que eu vou me alinhando mais com esta verdade, eu manifesto isso dentro da minha vida. E eu preciso estar consciente, eu preciso ter consciência de que se eu estou criando algo diferente, eu estou em desalinhamento. Eu não estou tendo consciência de que existe toda essa fonte disponível para mim. Então, é esse alinhamento que a gente vai buscar cada vez mais, tá bom? Então, estados de espírito como indicadores dos seus valores de referências emocionais. Quando você se mantém concentrado em qualquer pensamento, torna-se cada vez mais fácil continuar a se concentrar nele, porque a lei da atração traz mais pensamentos semelhantes para você. Emocionalmente falando, você está desenvolvendo um estado de espírito ou uma atitude. Em termos de vibração, está alcançando um canal vibrátil habitual, um valor de referência. O seu estado de espírito, é um bom indicador do que você está convidando a entrar na sua experiência. Vou ler de novo. O seu estado de espírito é um bom indicador do que você está convidando a entrar na sua experiência. É uma indicação clara da sua vibração. Em outras palavras, sempre que o contato com o ambiente que o cerca ativa um pensamento dentro de você, sua vibração salta imediatamente para o local vibrátil que você pratica mais, ou seja, para o seu valor de referência. Por exemplo, digamos que quando você era criança, seus pais passaram por sérias dificuldades financeiras. Por isso, a falta de dinheiro e a impossibilidade de comprar as coisas desejadas eram assuntos corriqueiros em sua casa, acompanhados de medo e preocupação. Geralmente, em resposta a algum pedido seu, eles diziam: dinheiro não é capim. Só porque você quer não significa que possa ter. E que você, como qualquer outro membro desta família, deve aprender a passar sem isso. A vida é assim. Por causa de anos de exposição a esses pensamentos de falta, você se habituou a pensar na questão do dinheiro, seu valor de referência emocional, com uma expectativa baixa de sucesso financeiro. Isso fez com que, sempre que pensasse em dinheiro ou em prosperidade,
o seu estado de espírito mudasse imediatamente para desapontamento, preocupação ou raiva. Vejamos outro exemplo. Quando você era criança, a mãe de um amigo seu morreu em um acidente de carro. Sua ligação com alguém que estava vivendo um tamanho trauma fez com que você passasse a temer pelo bem-estar dos seus pais. Sempre que eles viajavam de carro para algum lugar, você era tomado do medo, até que eles retornassem. Por isso, pouco a pouco, você desenvolveu um hábito de preocupação em relação ao bem-estar dos seus entes amados. Seu valor de referência em relação a eles passou a ser de insegurança. Um último exemplo. Quando você era adolescente, sua avó morreu repentinamente de ataque cardíaco. Nos anos seguintes, você escutava com frequência sua mãe comentar que vivia preocupada com a alta probabilidade de que o mesmo acontecesse com ela e com as crianças. Você, praticamente todas as vezes que o assunto era sua avó, aquele ataque cardíaco fulminante se tornava parte geradora de medos da conversa. Embora o seu corpo fosse forte e você continuasse a se sentir fisicamente bem, uma preocupação quanto à sua vulnerabilidade física borbulhava sobre a superfície. Por isso, com o tempo, o seu valor de referência passou a ser a vulnerabilidade física. Eu vou trazer aqui uma experiência bem interessante, né? Porque aqui ele traz essas referências, elas vão mostrando pra gente as crenças que nós temos, tá? Então, por exemplo, a gente tem muito doenças hereditárias. Foi legal que ele trouxe isso. Eu tive a experiência na minha família, tá? É uma família de italianos, gosta muito de comer gordura, massa, tudo quanto é coisa. E é muito interessante porque, como tem esse gostar de comer dos italianos, por mais que boa parte da minha família são gordinhos, nenhum deles desenvolveu colesterol, diabetes, nada dessas coisas, porque comer faz bem. A crença maior dentro da família é comer faz bem. Comer faz bem, comer faz bem. E aí, quando alguém chegava e falava, você tá comendo essa gordura, a gordura faz bem. Comer faz bem, comer faz bem. E foi uma frase que eu sempre usei também, comer faz bem. Então, nunca tive problema de colesterol, nunca comi gordura, tudo quanto é coisa. Não tô dizendo que você tenha que fazer isso, tá? O que eu quero trazer para você é como a crença da minha família, que eu sempre ouvi aquilo de criança, comer faz bem, come para você ficar forte, come para você ficar forte, come para você ficar forte. Eles nunca olharam para a comida como um precursor de doenças. Então nunca se teve nenhum tipo de doenças ali naquela família com relação à parte de comida. Nunca houve. Por quê? Porque comer faz bem, come para você ficar forte, come para você ficar nutrido. Então a comida dentro da minha casa, dentro da minha família, era referência de nutrição, de saúde. Estar gordinhos, inclusive, era o sinal de que, olha, agora sim, né? Agora, olha que carnuda. Entendeu? Então, assim, por mais que os corpos sempre foram mais cheinhos, sempre foram saudáveis, porque comer faz bem. E quantas pessoas você às vezes conhece que tiveram, como ele traz aqui referências ali, que a pessoa é magrinha e toda problemática. Por quê? Porque foi tanta coisa que não pode comer isso, que não pode fazer aquilo, que não pode aquilo outro, que não pode. É tanta preocupação que qualquer coisa que se come preocupado. Então você está comendo a preocupação. Você não está se nutrindo, você não está comendo a nutrição, você está comendo a preocupação, né? Você já come, ai meu Deus, ai meu Deus. Então, o pensamento dominante é de que você vai ter uma doença. E se você já está lá no fundo com o medo, a sua atenção está no medo, você vai desenvolver, tá? Então, se eu estou com medo ou se eu estou feliz, né, com a comida,
eu vou responder, o meu corpo, a minha mente vai responder a isso também dentro das minhas experiências, tá? Então, observe essas crenças, esses valores de referência que você atrelou às coisas dentro da sua vida, tá bom? E geralmente, eu brinco muito, eu falo muito na realidade, que a gente, né, por não estar milionário, é porque ama a pobreza, né? Se eu amasse a riqueza, eu estaria rica. Mas eu ainda amo a pobreza. Então, olha quanta crença a gente tem, né? Porque o que eu mais amo, eu manifesto. Fez sentido isso daqui? Então, presta atenção. Eu amo a riqueza, eu amo a prosperidade, eu amo a fartura, eu amo a abundância, eu amo o bem-estar, eu abençoo, eu amo. A mudança de pensamento que a gente tem que ter, tá? E para ir se autossugestionando mesmo, para isso impregnar o pensamento para se manifestar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou trazer também aqui, por exemplo, eu tinha uma crença muito grande, porque os meus pais não fizeram formação superior, tá? Então, meus pais fizeram só até o colegial e a nossa família, né, não tinha posses, não tinha dinheiro, nada disso. Então, eu fui criada ouvindo que faculdade era para filho de rico. E que a gente, assim, com o terceiro colegial, só, não imagina, né? Os empregos eram de atendente de lanchonete. Não estou menosprezando emprego nenhum, tá bom? Mas que eu não teria capacidade de gerar um salário maior porque eu não tinha faculdade, mas isso já era assim, você não vai fazer faculdade, você é obrigada a trabalhar para se sustentar, porque se você não trabalhar, você não vai ter o que comer, você não vai ter onde morar. Então eram todas essas coisas, tá? E aí eu tinha essa crença muito grande que eu precisei, né? Eu já trabalhava desde cedo, e aí é lógico que eu nem tentei, nem me arrisquei muito a prestar uma faculdade pública naquela época, porque eles não iam ter dinheiro para me prover dentro de uma faculdade pública também, porque a gente sabe que tem outros custos, e eu não tentei. E aí o que aconteceu foi muito interessante. Eu me limitava a mandar currículos aonde era exigido só o terceiro colegial. Eu não tentava mandar currículos em outros lugares. Por quê? Não, porque só um terceiro colegial, quem vai te contratar? Olha quanta gente formado em faculdades federais, com MBA, com isso, com aquilo, que estão muitas vezes trabalhando num caixa. E quem é você? Fez sentido isso daqui? Mas um dia, né, eu, graças a Deus, quebrei essa crença, mandei um currículo no lugar e eu fui contratada, mesmo sem ter a formação acadêmica. E aí eu pude ter um salário muito maior do que eu sequer tinha sonhado e fui crescendo dentro de empresas multinacionais com salários maravilhosos sem ter a formação de uma graduação, tá? Não estou dizendo para você não estudar. Só estou dizendo que enquanto eu acreditei que aquilo era um limitador para o meu salário, aquilo era um limitador para o meu salário. Quando eu desconsiderei tudo aquilo que eu ouvia e falei, eu vou lá e eu vou fazer, independente de ter uma graduação ou não, eu sou boa no que eu faço, eu consegui alcançar cargos incríveis sem ter nenhuma pós-graduação e sem ter uma graduação, inclusive, tá? Então, só que quando eu tinha a crença, nem o currículo para um emprego melhor eu mandava. Porque na minha cabecinha aquilo seria, né? A gente olha para o lado, vê o fulano com tantas formações e ali passando por uma dificuldade, mas a gente não sabe quais são as crenças que ele tem, né? Só que a gente acha que, cara, o outro tem lá o currículo assim, com tanta coisa e não consegue, aí a gente se coloca como pequenininho, se compara e fala: quem sou eu para conseguir?
né? Eu sou filha do Criador e eu tenho direito nesse negócio aqui. Eu sei fazer isso, então eu vou mandar o currículo lá. E quando eu fiz isso, a porta se abriu para mim. E aí não foi um currículo que fez a diferença, foi na hora da entrevista, foi na hora de fazer, desenvolver as funções do cargo, que eu realmente tinha competência para aquilo, eu sabia fazer aquilo, que fez com que eu fosse contratada sem ter a graduação, tá bom? Então, assim, tá vendo como é crença? Como vão plantando coisas dentro de nós e a gente vai recebendo tudo isso e quando a gente vê, a gente tá mais enrolado que não sei o quê. Então, bora limpar tudo isso porque a gente merece coisa incrível, né? Então, vamos lá. Seus valores de referências emocionais podem ser modificados. Seus valores de referência emocionais podem ser modificados. Seus valores de referências emocionais podem mudar. Você pode deixar de sentir-se bem ou seguro para sentir-se mal ou inseguro, mas também pode deixar de sentir-se mal para sentir-se bem, pois seus valores de referência são criados simplesmente pela atenção que você dá a uma questão através da prática do seu pensamento. Eu vou usar esse exemplo que eu acabei de usar sobre a minha trajetória, tá? Eu me sentia mal por não ter uma faculdade. Então eu me sentia incapaz, eu me sentia pequena, eu me sentia mal. Eu achava que eu não tinha direito de ter um salário maior porque eu só tinha o terceiro colegial. Eu achava uma vergonha eu não ter a graduação. E eu comecei 8 faculdades, tá? Eu nunca consegui concluir, né? Então, assim, mas eu me achava pequena, eu me achava menor. Quando eu mudei essa referência, então eu me sentia mal e eu me sentia insegura por não ter uma faculdade. Então, como eu não tinha aquilo, fazia com que eu já me sentia assim, nossa, já tenho um carimbo de que eu não vou dar certo na vida. Quando eu mudei os meus valores de referência e comecei, e aí é lógico que tem alguns momentos que a vida traz, né? Tive contato com pessoas que tinham uma graduação e que tinham coisas que eu fazia muito melhor do que ela, né? Então, por exemplo, eu fiz curso técnico de RH. Então, eu sabia fazer uma folha de pagamento como ninguém. E aí tinha pessoa que tinha feito gestão de recursos humanos e ela não sabia fazer um cálculo de uma folha de pagamento. Aí eu comecei a falar, cara, mas eu sei fazer isso. Eu sei fazer isso. E eu não precisei da faculdade, eu tive experiência, eu tive prática nesse lugar que eu trabalhei, que me desenvolveram essas competências e essas habilidades. E aí eu comecei a perceber, experiência interna minha, que a minha capacidade, por mais que a outra pessoa tivesse todas as formações, o MBA, o currículo, isso e aquilo, eu sabia fazer muito mais do que ela. Ela teve toda a teoria, mas ela não teve a prática que eu tive. E aí virou a chavinha dentro de mim. Falei, opa, peraí. Então aí eu comecei a me sentir bem. Falei, cara, não é porque eu não tenho a faculdade que eu não possa fazer. Então, onde estão os lugares que eu não precise ter faculdade, mas que eu possa executar isso que eu sei? Olha como muda. E aí eu me senti segura. E aí eu mandei currículos para lugares aonde o que eu sabia fazer era importante e eu poderia provar que eu sabia fazer. E aí eu mudei de me sentir insegura e me sentir completamente segura, mesmo sem ter a graduação. Fez sentido aqui? Então, assim, eu mudei o meu valor de referência emocional, de pequenininha e insegura, para, cara, eu sei fazer isso aqui, sim, senhor, e sei bem pra caramba, e faço com a mão na roda. E mudou a minha vibração. E aí eu sintonizei com um lugar que nem pediu a graduação para mim naquele sentido. Ela fez um teste, eu consegui executar todas as tarefas que ela pediu e eu fui contratada por um salário de alguém que tivesse a graduação. Fez sentido? Então, assim, são essas chavinhas que a gente tem que perceber. Mas se eu tivesse continuado acreditando naquilo que foi me dito, eu não teria chegado onde eu cheguei. Por quê? Porque eu ia estar lá limitadinha naquele poço de referência, me sentindo mal e insegura, tá? Então vamos lá. Entretanto, a maioria das pessoas não oferece pensamentos deliberadamente.
Em vez disso, sem se darem conta, elas deixam que seus pensamentos sejam atraídos para o que está se passando em torno delas. Algo acontece, elas observam, dão uma resposta emocional ao acontecimento. E como geralmente se acham incapazes de controlar o que acontece ao seu redor, concluem que não têm controle algum sobre a reação emocional do que está sendo observado. Queremos que você entenda que tem controle absoluto sobre os seus valores de referência e saiba o valor de estabelecê-los. Isso porque, quando você espera alguma coisa, ela vem. Os detalhes podem variar, mas a essência vibrátil corresponderá exatamente ao seu desejo. Olha que incrível, tá? Então, assim, acontece algo, a gente tem uma resposta, uma reação emocional. E a gente julga que a gente não é capaz de controlar isso. Sendo que esse autodomínio é o que vai fazer com que eu perceba. Então, por exemplo, eu tinha um pensamento lá que me fazia mal. Então, quando eu pensava sobre uma faculdade, em mim gerava 500 sensações de não sou merecedora, de sou incompetente, de eu não tenho um futuro, de nunca que eu vou conseguir um emprego bom, de que eu vou trabalhar malemar para pagar comida e casa. Fez sentido isso? Aquilo me dava um bololô, um nó no estômago, e aí eu fazia vestibular, passei em faculdade pública, um monte de coisa, mas eu não conseguia concluir. E aquilo só servia para me deixar cada vez mais frustrada, e reafirmar crenças negativas, tá? Quando eu me libertei disso, bum, a vida mudou. Só que eu precisei me libertar disso. Tinha me colocado nessa prisão porque os outros ao meu redor falavam. E eu fui comprando essas ideias. Então, veja quais as ideias que você comprou. Porque você vai se sentir mal com essas ideias compradas, porque elas não são você na fonte. Elas não estão em alinhamento com o ser magnífico, maravilhoso, espetacular que Deus criou. Entende? Deus criou a gente à semelhança dele, à perfeição dele. E qualquer coisa que a gente pense sobre nós mesmos que não está nesse alinhamento, a gente se sente mal. Quando eu me sinto insegura, eu me sinto mal. Quando eu me sinto pequenininha, eu me sinto mal. Quando eu me sinto vítima, eu me sinto mal. Por quê? Porque eu não sou. Você não é. Nós somos filhas de um Criador maravilhoso, abençoado, que nos deu tudo nesse ser não físico para que a gente aprenda esse autodomínio. Por quê? Como que ele vai dar algo para mim se eu me sinto pequena? Diante de toda essa imensidão que ele nos deu? Então eu preciso estar nesse alinhamento dessa paternidade, de assumir isso. Eu preciso me assumir como grande, como amada, como querida, perante ao Criador, perante ao não físico, para que eu possa expressar isso aqui dentro da matéria. Senão eu estou incongruente. Incongruente com o quê? Com essa verdade maior, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Lembrando que, se você quiser adquirir ao conteúdo completo desse desafio, são 22 semanas com exercícios para que você possa ir tendo mais exemplos, colocando em prática, enxergando tudo isso dentro da sua vida, para ir mudando a sua forma de se perceber, de se alinhar com a fonte para receber tudo isso que já é teu por direito, tá bom? Para que você tenha uma cada vez mais consciência de que você está criando a sua vida e que você pode criar, portanto, ela da maneira que você se sinta bem, em alinhamento com o ser magnífico que você é. Tá bom? Priscila Yackman por aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações, me conta nos comentários desse fato que eu contei para você da graduação, de como eu me sentia e depois como aconteceram as coisas.
Quais são as crenças que você tem aí que, olha, enquanto eu pensava desse jeito, minha vida não andou. Eu virei essa chavinha aqui, foi uma virada de chave que mudou a minha vida. Conta pra mim que eu vou amar saber da sua história nos comentários. E nos vemos na próxima semana.